tarde. Ana Paula Bertolino, em nome do Arquivo Público Municipal, Dr. Antônio Augusto Reis Neves. Dou boas-vindas à família Bertolino e cumprimento a secretária de Administração, Eliane Beraldo Abreu de Souza, e cumprimento também os representantes da Escola Capitão Narciso Bertolino, a Sueli Caverzan, diretora, Roseana de Fátima Dacier, vice-diretora, Ana Cláudia Baldan, coordenadora, as professoras Luciana de Cássia Mendes, Eliane Silva da Costa Fácio, Cláudia Viana, Ingrid de Marco, Rosali Ducati, representando a Secretaria de Turismo, e Luzia Cristina Contim, provedora da Santa Casa. O Arquivo Público Municipal possui 2 grandes eixos de atuação. Um deles é o desenvolvimento da gestão documental, através da organização dos atos administrativos referenciados pela Lei Municipal 4.336, de 2018. E um outro eixo, de preservação, conservação e difusão do acervo histórico, com o intuito de resgatar a memória histórica do município, organizando o acervo documental histórico e difundindo o mesmo através dos projetos Memória Viva e Café com História. A proposta do Café com História é gerar um documentário em vídeo e fotografias que ficarão disponíveis no acervo do Arquivo Público Municipal. Este projeto será desenvolvido em séries baseadas em um eixo temático. O eixo temático escolhido para esta primeira série de documentários, intitulada Desbravadores do Sertão Olimpiense, é a vida daqueles que ajudaram a construir o município. Agora eu passo a palavra à secretária Eliane, que fará a justificativa quanto à escolha do nome desta personalidade. Boa tarde a todos. Eu trago os cumprimentos do prefeito Fernando Cunha, que a agenda de compromissos impossibilitou de estar aqui pessoalmente, mas deixou o abraço a todos os familiares e o agradecimento pela colaboração com esse registro, para o nosso Arquivo Público Municipal. Desde o início, o Arquivo Público acabou tomando esse viés, da parte histórica dos indivíduos da cidade, porque são pessoas que se engajaram muito, são pessoas que se destacaram demais. Temos várias pessoas. E as pessoas têm ainda muito vivo na memória. Olha que plateia mais linda, Está muito bonito isso. Nós estamos aqui para falar de uma história que tem mais de 100 anos já. Isso é muito legal. Preservar, Nós temos que ter história, a gente tem que preservar a nossa história. A história é vida. É a nossa vida. A gente está aqui um olhar no passado e um olhar para o futuro, lembrando que nós estamos fazendo história. Eu sempre falo, daqui 100 anos, talvez até menos, vão estar olhando para a nossa história. E nós vamos deixar um legado desse que o capitão Narciso Bertolino deixou. 1904, ele chegou aqui nessas terras. Ele construiu a primeira casa de madeira. Eu até perguntei, falei, nossa, mas por que a primeira casa de madeira? Como assim? Não, porque antes eram só barracos de barro, não tinham casas. Em 1906, ele inaugurou a primeira farmácia popular. Hoje a gente acha isso, nossa, que legal, essas farmácias populares, Em 1906, ele fez isso. E em 1910, ele construiu a primeira escola no município. Olha que visionário. Hoje está esculpido na Constituição Federal que os brasileiros eles têm direito à saúde e educação. Isso já estava na cabeça dele, lá em 1906. Então, assim, é uma pessoa que contribuiu e muito. Ele foi, como chama? Pai dos pobres, o pai da pobreza. O pai da pobreza. Então, é digno de todas as honras, de todas as homenagens, digno de ser o primeiro registro do Café com História. O Memória Viva registra a história pela ótica daqueles que são seus protagonistas, ainda estão aqui conosco, ainda podem contar pela sua própria perspectiva a sua história.
E hoje nós vamos registrar a história do capitão Narciso Bertolino através da lembrança dos seus entes queridos, dos seus familiares. E que família linda que ele deixou para estar lembrando até hoje. Isso nos eterniza. Aquilo que a gente faz e fica na memória das pessoas. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer as pessoas que a Ana Paula já mencionou, a Luzia, Rosali, que nos cedeu o espaço, muito agradável. Nós estamos providenciando alguns espaços maiores. Olímpia não tem, e isso é uma necessidade, né? Mas estão em projetos já, projetos prontos, a gente está buscando os recursos para termos espaços mais adequados para a gente fazer esses nossos encontros, fazermos esses nossos registros. Então, agradeço a participação de todos os familiares, todos vocês, e que sejam momentos aqui prazerosos para todos nós. Muito obrigada. Hoje nós realizamos o primeiro Café com História, projeto esse dessa série documental Desbravadores do Sertão Olimpiense, com o registro da história de Capitão Narciso. E na presença de vocês, familiares, nesse documentário, aqui representado pelas senhoras Denise Bertolino Braido, Maria Lúcia Bertolino Pepe, Rosa Tereza Bertolino, Rosana Bertolino Fioramonte Calisto. Sendo assim, é um prazer para nós, né, compartilhar a história de Capitão Narciso, aqui representado por todos vocês. Nosso documentário começa com a bisneta Lúcia, que teve o prazer de conviver com ele. Agradecemos muito, Lúcia, por dividir conosco as peculiaridades desse grande homem. Onde nasceu o Capitão Narciso, Lúcia? Quero agradecer a presença de todos. E foi um prazer imenso ter sido convidada a falar de uma pessoa que todos nós amamos, admiramos, né? Que é o nosso avô. Bem, Narciso Bortolini nasceu em Trento, na Áustria livre do imperador Francisco José, como ele mesmo falava, hoje domínio italiano. Viveu na Áustria até 5 anos de idade, quando a sua família veio para o Brasil. Eles desembarcaram em Santa Catarina e foram para Rio dos Cedros. Ele teve esposa e muitos filhos, né? Sim. Aos 17 anos, ele saiu do Rio dos Cedros, seguindo a trajetória dele, de desbravador, de inquieto que era, e parou em Piracicaba. Lá ele conheceu a esposa dele, Teresa de Lacerda, com quem começou a formar uma família de 10 filhos. Conte para nós, Lúcia, como que foi a formação e as suas primeiras atividades aqui em Olímpia, que o seu pai lhe contava? Bom, são histórias que meu pai, os meus tios, meu avô, aliás, toda a família, quando reunia, falava disso. O vovô chegou em Piracicaba aos 17 anos e chegou aqui em Olímpia, desbravando sertões. Ele veio numa carroça de boi, abrindo as picadas para chegar até aqui. Realmente desbravando o sertão. Ele chegou aqui com 33 anos. Tinha alguns casebres, como foi falado, né? E tinha um cruzeiro. Eles estavam colocados à margens do rio Ribeirão dos Lagos. Ele fez uma tenda e depois, com a sabedoria que ele tinha, pela formação que ele tinha dos pais, lá de Rio dos Cedros, ele era carpinteiro, pedreiro, ele fez a primeira casa de madeira aqui em Olímpia. E, como muito mais importante do que fazer a casa, ele passou o conhecimento que ele tinha para todos os moradores daqui. Então, ele ajudou e ensinou o pessoal a construir e passou a morar, e todos passaram a morar melhor. Naquela época, ele chegava pela estrada de ferro, então por isso o capitão partiu para aqueles lados da cidade? Sim. Ali é o nosso reduto. Ele ficou ali e foi construindo casas que chegavam, né, para o pessoal que chegava, incentivando o povoamento aqui em Olímpia. É curioso tudo isso. O que tinha na frente da casa? Você lembra dos seus familiares contar? Na casa? Na frente, ali onde era a igreja. Um cruzeiro. O cruzeiro e o cemitério. Ah, sim, o cemitério.
onde todos os filhos do vovô brincavam de pique no cemitério. Que gostoso. Ele, família típica, gostava de brincar no cemitério. Que gostoso. Meu avô contava que às vezes chegavam os corpos e não dava para fazer o velório, o enterro no dia, então pendurava e eles pulavam, porque era em rede. Os coqueiros, não, mas é isso aí. Isso, e eles pulavam, brincavam de pique. A Eliana gostou dessa história, achou engraçado, né? Mas ele se tornou um farmacêutico bem sucedido nesse ramo, né, Lúcia? Bem, chegando aqui, o povoado foi aumentando, onde tem povo, tem as doenças que começaram a aparecer. Ele inquieto, pesquisador, ele lia em vários idiomas e ele viu que o pessoal era assolado por doenças, malária, o tifo, pneumonia, né? Então ele foi pesquisar e começou, dentro da pesquisa dele, que era o que tinha, ele começou a trabalhar com as ervas. Então ele fez muito remédio a partir das ervas que a gente tinha por aqui. Uma coisa curiosa, por isso farmácia popular, quem quiser. Sim. Ele, como você contou, se tivesse dinheiro tinha remédio, se não tiver... O lema da farmácia popular, Narciso Bertolino, aceio por promptidão, era assim: quem podia pagar, pagava e levava o remédio. Quem não tinha como pagar, levava o remédio também. Que bonito. Obrigada. Ele fez muita filantropia aqui também, né, Lúcia? Ele era um filântropo. Ele tinha como formação dele. Você lembra algumas coisas ou não? A gente vai longe aqui se falar, mas todo mundo que chegava aqui tinha um remédio. Ele não fazia diferença por nível de pessoa. Não, precisou, o capitão acudia. Sempre. Obrigada. Dona Rosa Tereza, minha diretora. Ela vai nos dizer sobre as funções que ele exerceu em prol de Olímpia, sua militância política. E por que ele recebeu o título de capitão, Rosa? Olha, eu gostaria de complementar uma história que meu pai contava, e nós sempre ríamos com o modo que ele contava, porque meu pai fazia muitos gestos. Então, ali onde ele no começo, o vovô morava onde hoje tem a cooperativa, na esquina, num casebre que tinha lá. Tapeirão. Aí, eles, como os meus tios e o meu pai, eles iam no cinema, aqui em cima, na cidade. Então, o meu pai era o mais novo. Quando eles passavam em frente ao cemitério para ir para casa, era tudo naquela correria. Tinha uma porteira. E meu pai sempre ficava a hora que a porteira batia. Ele chorava, ele gritava, mas não adiantava. Chegava naquele carreirão. Que legal. Bom, então vamos ver. Em prol da nossa cidade, ele exerceu diversos cargos. Foi juiz de paz, subdelegado de polícia e subprefeito. Militou também na política como dirigente do partido político de Silvestre de Lima. Participou da Revolução de 1932, cuidando dos feridos e amparando os necessitados. Recebeu o título de capitão em 1910 do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, por seus relevantes serviços na função de subdelegado. Legal. Dona Rosa, em sua bibliografia, ele fundou a primeira escola, que é ali perto de onde você mora, né? Na esquina ali. Foi em 1917 que ele fundou a primeira escola de Olímpia, sendo professora sua sobrinha, Esther Batista Ferrari, vinda da cidade de Jabuticabal para o exercício da atividade. Por esse tempo, o capitão Narciso também fundou o jornal intitulado O Independente, que dirigiu por diversos anos. Obrigada. Ele deixou uma lição de vida, né, para os seus descendentes. Em quantas gerações vocês estão aqui? 4? Olha, não, acho que tem mais. Mais? Tem mais. Residiu em Olímpia durante quase 60 anos e, desde que aqui chegou, tornou-se um líder, uma figura carismática de real destaque que sempre se envolveu, se preocupou e lutou pelo progresso e engrandecimento de nossa cidade. Gozou de estima e do respeito de toda a população. Por ocasião do seu falecimento, o jornal O Tabloide da Nova Paulista
publicou na página 4 um magnífico artigo sob o título A Cidade Perdeu um Monumento Histórico, narrando os principais fatos da sua vida, todos voltados em prol da comunidade, afirmando que o capitão Narciso era, então, o mais antigo olimpiense. Seu funeral, realizado à tarde, teve um acompanhamento nunca visto na cidade. Em outro artigo publicado no mesmo jornal após seu falecimento, na página intitulada A Cidade Faz a Crônica, sob o título Lembrando o Capitão Narciso, dizia: aos seus familiares, filhos, netos e bisnetos, deixou lições de formação ética, de princípios de caráter, bem como aos que tiveram o privilégio de ter convivido com ele. Um legado de disciplina, consideração, amor familiar e respeito. Seus netos e bisnetos relatam a profunda admiração pela maneira ferrenha de honra à honradez, na firmeza da fixação do caráter, na busca incessante da prática de promover o bem através da generosidade, na sua constante preocupação em robustecer o espírito altivo e fraternal, consubstanciado no amor ao próximo e na benevolência. Não acumulou bens materiais e também não granjeou fortunas, mas nunca deixou de promover atendimentos emergenciais a todos que necessitavam de seus préstimos. Sua maior preocupação era a cura do paciente, do enfermo. Pelo seu diletantismo e espírito desprendido, foi cognominado o pai da pobreza. De acordo com o projeto de lei número 240, de 9 de abril de 1964, por intermédio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi reconhecido o seu trabalho através de dar o seu nome à Escola Estadual Capitão Narciso Bertolino, escola esta onde foi escrita a história educacional da maioria dos olimpienses. Olímpia muito deve ao velho capitão, pelo muito que fez por essa terra, e nós, olimpienses, hoje rendemos homenagem ao austríaco, que veio para nossa terra muito jovem, e que, com seu trabalho honesto e coração boníssimo, atendeu fraternalmente aos menos favorecidos, partindo daqui velhinho para o lugar onde vão os justos. Faleceu no dia 23 de agosto de 1963, aos 92 anos, deixando, além dos 10 filhos, 37 netos, 72 bisnetos e 5 trinetos. Sua esposa, Dona Teresa, faleceu em 2 de setembro de 1950, com 76 anos. Ambos jazem no cemitério São José, em Olímpia. Tiveram 11 filhos, mas só diz 10 porque o último faleceu logo após o nascimento. Ao capitão Narciso, a nossa gratidão por ter desbravado essas terras, por ter proporcionado o progresso para que hoje pudéssemos contar histórias. Descanse em paz, capitão. Denise. Vamos passar agora o relato de experiência, né, da professora Denise, sua bisneta, representando os demais familiares. Boa tarde a todos. Obrigada aos primos e demais parentes que vieram de tão longe para este encontro, enchendo-nos de um sentimento forte de afeto e felicidade. Sinto-me honrada por ter sido escolhida para representar os bisnetos e passar algo da minha vivência com o vô Narciso. Era assim, desta forma, que eu me referia a ele, vô Narciso. Mas o tempo passou e a memória cruel se apaga. Porém, uma herança eu recebi dele e penso que todos, em medidas diferentes, receberam também. É esta capacidade de reunir, de aglutinar a família em torno de si com tamanha coesão, que se um bertolino for agredido, seja física ou moralmente, todos nós nos agregamos para defendê-lo. Lembro dos serões noturnos na calçada em frente à casa dele. Sentávamos mesmo no chão ou nos degraus da colcharia, reuníamos na rinha, onde aconteciam as brigas de galo, naquele tempo era permitido, ou dentro da casa dele. Aquelas noites cálidas
que recebiam o frescor da vegetação da Praça Nossa Senhora Aparecida, bem como do jardim da casa dele, não me saem da memória. O prazer de estarmos juntos, reunidos, simplesmente para conversar. Não precisava de convite, nem de ser data especial. Não precisava de churrasco nem de chope. Apenas pelo prazer de reunir e conversar. Pelo fato de estarmos juntos, de sermos família. A família Capitão Narciso Bertolino. Nós, meus pais, né, morávamos na Avenida Andrade Silva, lá na saída, perto do cemitério. Hoje, cemitério, né? Naquela época, o cemitério era na pracinha. Tá. Em posição diametralmente oposta à casa dele, que é lá na Nossa Senhora Aparecida. Tínhamos que atravessar a cidade. E meus pais iam a pé, pois não possuíamos carro, com os 4 filhos. Na hora de ir, tudo bem, era uma festa. Mas para voltar, já com sono, aquela caminhada sem fim, as pernas bambas, meu pai carregando as 2 filhas menores nos braços, e eu e o Cizinho a pé, choramingando de cansaço. Mas no próximo dia, ninguém se lembrava do cansaço na hora de ir novamente. Era sempre uma festa. Rever os primos, brincar, conversar e roubar rapé da caixinha do vô capitão. Era muito divertido sair espirrando sem parar. Ele não censurava. Soube há pouco que ele próprio fazia o rapé, desde o plantio do fumo, a desidratação e moagem das folhas. Soube também que aquela caixinha de tartaruga está em posse do Eliseu. Cadê o Eliseu? Procurei muito por ela, perguntei muito. Não deixe que se perca, Eliseu. Ela está na memória de muitos netos e bisnetos. Guarda-la bem. Então, era este o fascínio que ele exercia sobre as pessoas. Possuía essa força centrípeta de reunir a família em torno dele. E a prova disso é estarmos aqui hoje para reviver e homenageá-lo. Outro fato é a escola Capitão Narciso Bertolino, escola de excelência pela qual passou a maioria da minha geração. Muitos aqui presentes estudaram lá. Lá fiz minha formação de ensino médio, desde o curso de admissão, passando pelo ginásio, curso normal, curso clássico, sempre com um corpo docente ótimo, e até hoje, né? Estão aí as professoras lá, queridas, sempre abrigando projetos experimentais de ensino, tais como o projeto Escola Padrão e, atualmente, a Escola de Ensino Integral. Foi lá também que iniciei minha experiência profissional. Estava no primeiro ano do curso de letras e a falta de professores era tão grande que eu tive a honra de ser aceita para lecionar lá. Também como professora já efetiva, participei da organização das comemorações do Jubileu de Ouro da escola, ocasião em que grande homenagem foi feita ao Capitão Narciso Bertolino. Também me recordo do seu funeral. Como disse a Eza, com um acompanhamento jamais visto na cidade. Naquela época, velava-se o corpo em casa. E depois, formava-se uma espécie de uma procissão, né, para levar o morto até o cemitério. Lembro que já estava na altura da Rua São João, essa rua que termina aqui na Matriz. Né, a gente vinha, se eu não me engano, ela era pela 9 de julho, que a rua paralela é essa aqui. De repente, eu olhei para trás. E eu vi que o cortejo ainda estava lá na igrejinha, virando na rua da casa dele, as ruas apinhadas de gente, uma verdadeira massa humana.
O comércio com as portas cerradas em sinal de respeito. Algo indescritível. Quando eu lembro disso hoje, eu ainda me emociono. Enfim, é por estas e outras histórias que me orgulho muito de ser bisneta do capitão Narciso Bertolino. Muito obrigada. Nós escutamos histórias também que ele gostava muito de uma música. E a gente vai ter o prazer de ouvir e escutar um poema, né, uma crônica, pela bisneta Rosana, que foi escrita pela Railda, que é a neta mais velha atualmente do capitão. Muito obrigada. Eu estou representando aqui a tia Railda, que, como todos sabem, está impossibilitada de vir por causa da queda que sofreu. Eu me emociono muito, eu sou muito chorona, vocês me desculpem. Então eu vou ler as poucas palavras dele, que ela escreveu, porque eu falei, tia, a senhora é a neta mais velha, tem tanta história para contar, por que não conta tudo, né? Aí ela falou, é muita história. Então eu vou dizer o que ela disse. Meu avô, capitão Narciso Bertolino, viveu curtindo a emoção de simplesmente viver com disposição, entusiasmo, dedicação e amor ao próximo. Sempre fez tudo o que mais gostava, realizando os seus sonhos. Isto se fez vida em sua vida e nos deixou grande exemplo de amor e de simplesmente viver. Hoje sou a neta mais velha do meu avô, capitão Narciso. Nesta homenagem que hoje estão fazendo a ele, muitas lembranças me vêm à memória. Poderia ficar aqui falando por horas, mas vou dizer apenas da sua retidão, do seu caráter ilibado. Suas palavras valiam mais que qualquer documento hoje registrado em cartório. Sua perseverança em seguir seus sonhos e assim concretizá-los é outra marca da sua personalidade. Deixou-nos com seu exemplo de honestidade, trabalho e dedicação à família. Os mais velhos vão lembrar do que ele dizia. Muito obrigado. Digo, ou melhor, meu avô. Ele sempre falava o digo. Railda Bertolino. Lúcia, eu sei que é difícil, mas conta por que você se emocionou e por que você gosta tanto dessa música. A gente espera você respirar. Nós íamos todas as noites. Os meus avós moravam na casa dele, né? Então eu passei a minha infância lá e à noite todos nós reunimos lá. A música que ele mais gostava era essa. E ele me punha, tinha um sofá vermelho e a rádio Vitrola mesmo que tocava o disco. E eu ficava sentadinha do lado dele e ele colocava esse disco na vitrola e ele me apelidou a minha Branca. Então eu era Branca. Essa música do Zequinha de Abreu se chama Branca. Então quase toda a minha família me chama de Branca. Teve uma época na minha vida que eu não sabia se eu era Branca ou Maria Lúcia. Mas me identifiquei com todos, né? Tanto Branca quanto Maria Lúcia. Então, é uma emoção muito grande. Quando eu escuto essa música, mexe lá dentro, porque vem a carinha dele. Eu ficava do ladinho dele, escutando a música quietinho. É isso. Obrigada, Maria de Carmen. Estou muito emocionada. Obrigada. Eu acho que todos nós, olimpienses, passamos pelos bancos do capitão Narciso. Também passei como aluna, depois como professora, né, Denise? E hoje tenho minha filha estudando lá. É uma escola que nos enche de orgulho e um nome também. Nós vamos ao plantio de uma árvore que, para nós, do arquivo,
assim, é um significado muito grande, porque nós estamos reconstruindo a história de Olímpia, que está perdida em vários lugares, né? E as pequenininhas, que são os trinetos, é isso? Tetética, tataraneto, vão plantar uma muda de pé cedido pelo Daema. Por quê? Porque é uma árvore que simboliza a eternidade, né? Em pé, a gente sabe. Então, o nosso mais profundo agradecimento. O importante foi vocês estarem aqui. Que gostoso que o arquivo conseguiu, que vocês se vissem, a gente relembrando história, cada uma que a gente é olimpiense se identifica como se fosse família Bertolino, né? Vamos lá com as pititico plantar essa árvore. Muito obrigada.